Olá, me chamo Andriele e vim aqui apresentar o meu trabalho, que tem como título A mitigação dos efeitos do déficit hídrico em plantas de milho inoculadas por bactérias promotoras de crescimento vegetal. Sou orientada do professor Vander Francisco Guimarães. Períodos de restrição hídrica são considerados o mais importante fator de estresse abiótico às plantas, sendo responsável por significativas perdas na agricultura mundial. Vegetais são expostos ao prejuízo da falta de água sempre que o suprimento da mesma pelas raízes não acompanha a taxa de transpiração foliar, o qual frequentemente ocorre ao longo do dia em períodos de temperaturas elevadas e alta radiação solar. A redução ou suspensão da taxa fotossintética é um dos primeiros efeitos da falta de água no vegetal, mediado pela redução no teor de água nos tecidos foliares. Essa redução da turgescência resulta no fechamento estomático, prejudicando o fornecimento de CO2 para o processo de carboxilação, e os tais efeitos resultam no retardamento do crescimento e desenvolvimento vegetal. Estes micro-organismos promovem o desenvolvimento vegetal através do sinergismo entre a modulação pela síntese de hormônios vegetais, solubilização de fosfatos inorgânicos, aumento na taxa de enzimas antioxidantes, modificação na anatomia vascular e atividade do óxido nítrico, culminando assim em maior desenvolvimento radicular e melhor exploração de água e nutrientes para as plantas de milho. Sendo assim, o objetivo principal do trabalho é investigar a capacidade de mitigação dos efeitos do déficit hídrico em plantas de milho, com a inoculação de bactérias promotoras de crescimento vegetal do gênero Bacillus e submetidas à restrição hídrica no estágio fenológico V6. Bom, o experimento ele foi conduzido em ambiente aberto, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon. Foi utilizado a cultivar de milho AG 8701 Pro 4 e o experimento ele foi realizado em delineamento de blocos casualizados com 5 repetições. Bom, os tratamentos que a gente utilizou neste trabalho foram o tratamento 1, que seria o controle irrigado, na qual as plantas com irrigação normal sem a inoculação, o controle seco, que é as plantas conduzidas com déficit hídrico sem inoculação. O tratamento 3, 4 e 5, as plantas foram submetidas ao déficit hídrico, porém varia a inoculação. No tratamento 3, as sementes foram inoculadas com bacilos subtilis e megatério. No tratamento 4, foi feita a inoculação com bacilos amiloliquefáceis e bacilos velezenses. No tratamento 5, foi utilizados os bacilos Aribatae, Rainense e Circulans. A inoculação das bactérias foi realizada via semente, na dose de 4 ml por quilo. No estágio V6, a gente determinou o teor relativo de água, altura de planta, área foliar específica, área foliar, maior diâmetro de colmo e as massas secas de colmo, folha, raiz, parte aérea, massa seca total e razão de massa seca de raiz e parte aérea. Ao final do período de produção de plantas, foram coletadas as espigas e analisadas as seguintes variáveis: número de fileira por espiga, número de grão por fileira, número de grão por espiga, massa de 100 grãos e massa de grãos por planta. Após a tabulação dos dados, eles foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuckey a 95% de confiança com o auxílio do software Sysvar. Como resultados, a gente conseguiu observar que para diâmetro de colmo não ocorreu efeito significativo dos tratamentos e o TRA das plantas em restrição hídrica reduziu 44%, 24 horas após a suspensão da irrigação, e a perda de água foi acelerada devido às altas temperaturas, em média de 38 graus, na data que foi feita a análise, e a baixa umidade do ar em média de 58%, que intensificam a transpiração das plantas. As plantas de milho inoculadas com tratamento 5 apresentaram redução de 33% no TRA. Já as plantas dos demais tratamentos em restrição hídrica apresentaram uma redução no teor relativo de água em 48%. Essa menor redução no teor relativo de água, apresentado pelas plantas inoculadas com tratamento 5,
pode ser decorrente do aumento da produção de hormônios vegetais e do maior crescimento radicular pela produção de polissacarídeos e acúmulo de osmólitos, que em conjunto vão proporcionar maior absorção de água e preservar o equilíbrio osmótico da planta. As plantas de milho sem a restrição hídrica obtiveram média na altura de planta 9% maior que o controle seco e no tratamento 5, as plantas inoculadas elas obtiveram resultados semelhantes às plantas irrigadas, com média de 14% maior que o controle seco. Foi observado que as plantas inoculadas com o tratamento 5 apresentaram resultados similares ao tratamento 4, onde apresentaram maior área foliar quando comparado aos demais tratamentos. Os tratamentos 4 e 5 apresentaram maior área foliar específica quando comparadas às plantas de milho sem a inoculação. Para as médias de massa seca, as plantas de milho inoculadas com o tratamento 5 apresentaram maior massa seca de colmo, massa seca de folhas, e a soma desses fatores culminou em uma maior massa seca de parte aérea do que as demais plantas. As plantas inoculadas com o tratamento 4 apresentaram maior massa seca de colmo, massa seca de folhas e, consequentemente, maior massa seca de parte aérea que as demais plantas e menor do que as plantas inoculadas com o tratamento 5. As plantas inoculadas com o tratamento 5 e as plantas inoculadas também com o tratamento 4 obtiveram maior massa seca de raiz quando comparado às plantas sem inoculação e semelhante às plantas inoculadas com o tratamento 3. Para a massa seca total de plantas, as plantas de milho do tratamento 5 e do tratamento 4 apresentaram resultados similares no acúmulo de biomassa. As duas inoculações permitiram maior acúmulo de matéria seca que os demais tratamentos. Para a relação raiz-parte aérea, as plantas de milho inoculadas com o tratamento 5 obtiveram médias semelhantes ao tratamento 4 e maiores que os demais tratamentos. Na produção vegetal, a gente conseguiu encontrar, para massa de 100 gramas em plantas de milho em condição de déficit hídrico inoculadas com tratamento 5, médias semelhantes nas plantas inoculadas com tratamento 3 e maiores aos demais tratamentos. O tratamento 4 é semelhante ao tratamento 3 na massa de 100 grãos. A massa de grãos por planta, as plantas inoculadas com o tratamento 5 obtiveram maiores resultados quando comparados às plantas dos demais tratamentos, e observou também médias similares entre as plantas inoculadas com o tratamento 3 e 4, porém maiores que o controle seco. Para a compreensão desse nosso estudo, é possível associar esses incrementos a maior altura de planta, área foliar específica, teor relativo de água nas folhas, em plantas inoculadas, como a gente observou na tabela 2 anteriormente. Essas variáveis elas vão culminar no aumento da taxa fotossintética e na preservação de água na planta, para maximizar a produção de carboidratos e energia, além de mitigar o estresse hídrico nas plantas de milho. O aumento da biomassa na planta, da tabela anterior, possibilita às plantas de milho um maior crescimento radicular e o aumento da densidade de pelos radiculares e maior contato com o solo. Essas modificações vão facilitar o aproveitamento de recursos nutricionais e hídricos para o enchimento de grãos. E esses fatores eles explicam a maior massa de 100 grãos e massa de grãos por planta, além da maior produtividade para a cultura do milho. Como conclusão desse trabalho, a gente observou que a inoculação via sementes de milho com bactérias promotoras de crescimento vegetal do gênero Bacillus resultam na mitigação dos efeitos causados pelo déficit hídrico e colaboram na manutenção do status hídrico da planta. As bactérias promotoras de crescimento vegetal incrementam na biomassa das plantas de milho inoculadas e a inoculação com bactérias promotoras de crescimento vegetal possibilitam maior produção vegetal. Deixo aqui meu agradecimento ao Grupo de Estudos GFIP, à UniOeste e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e pela Bolsa de Produtividade em Pesquisa do orientador.